Só tem uma coisa a dizer de John Walker, o novo Capitão América. Ele é um idiota. Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Junior Stakes e vamos de análise do episódio 4 de Falcão e o Soldado Invernal do Disney Plus. Só tem uma coisa que esse episódio fez, foi estabelecer os lugares de cada personagem aqui. Sam como o verdadeiro Capitão América, Buck como um rejeitado mais uma vez, Zemo como um oportunista, Lemar como a voz da consciência e John Walker como um maluco psicopata sem noção e que passou da linha, mostrando de fato que não é nada merecedor do legado de Rogers. E não falo somente do fato que ocorreu no final do episódio não. Já deixou o like nesse vídeo? Essa é uma ótima oportunidade. E se é novo na casa, se inscreva também para dar aquela força aqui para nós. Cultura pop é a nossa praia aqui. E fique à vontade no canal para todo tipo de conteúdo do mundo nerd. Aproveitando também, já deixo aqui no card a análise do episódio anterior, caso você ainda não tenha visto. Beleza? Logo de cara, voltamos a 6 anos atrás em Wakanda, onde Buck se libertava das correntes que controlavam e o tornavam um assassino sem memória. Ayo esteve presente nisso tudo e nos mostra que ela seria capaz de pará-lo caso saísse de si mesmo. Voltando à situação presente, ela permite que Buck fique com Zemo por mais 8 horas. Agora, sobre a explosão que Karli causou no último episódio, rendeu muitos feridos e outros mortos, o que elevou o patamar do mundo contra os apátridas. No caso, a organização do governo, né? Enquanto o trio investiga sobre os apátridas, por onde o grupo passou, vemos o quanto existem pessoas que são fiéis a eles, não revelando absolutamente nada. Neste episódio, também entendemos um pouco mais sobre as razões que fazem os apátridas agirem assim. Acontece que quando ocorreu o primeiro blip e metade do mundo sumiu, todas as nações maiores abraçaram as menores, e o mundo não teve fronteiras, separando as nações. Todos foram acolhidos. Só que com o segundo blip, o retorno de todos, os países começaram a expulsar essas pessoas e muita gente passou a não ter um lugar para onde ir ou ficar. E isso é o problema que desencadeou o grupo a ficar tão radical com o CRG. Zemo é o único que consegue algum tipo de informação, porém ele não compartilha com os outros, a fim de ter uma vantagem para a hora de ser levado pelas Dora Milaje. Sharon aparece rapidamente por telefone com Sam, e a única coisa que ela enfatiza é o quanto a morte de Nigo irritou o Mercador do Poder, e que Karli deve ser encontrado o quanto antes. Caso você não saiba, tá rolando uma teoria de que a própria Sharon Carter é o Mercador do Poder. Cheguei a fazer um vídeo sobre isso, e vou deixar no card aqui para você dar uma olhada lá também. John e Lemar encontram Sam, Buck e Zemo nas ruas e decidem ir juntos para encontrar com Karli. Sam quer conversar com ela. John já quer chegar prendendo. O grupo discute sem conseguir convencer o novo capitão. Só depois que Lemar diz que pelo menos vale a tentativa do Sam de conversar com ela, é que John sossega, enfatizando assim a importância de Lemar para manter John na linha. Sam entra sozinho e consegue ter um tempo para conversar com Karli. Esse ponto mostra o quanto Sam é o sucessor de Steve de verdade. Ele compreende a dor do inimigo e consegue abrir a guarda sem precisar usar a força. Ele, sem ter sua força, falando com uma terrorista, chegou ao ponto de sentar de costas para Karli na conversa. A conversa estava fluindo para uma situação mais adequada, para talvez convencer os apátridas de parar. Porém, John chegou e estragou tudo. Momentos antes, ele estava dando sinais de instabilidade mental, não querendo esperar sem resolver as coisas. Karli foge e depois dá de cara com Zemo, que sai atirando. Sabe como é que é, né? Para se proteger, ela pula atrás de uma mesa e os frascos do soro que estavam com ela caem. Zemo aproveita a chance e destrói tudo. Bom, sobrou um. E quem fica com o último frasco é John Walker, que nocauteia Zemo. Karli consegue fugir e depois, numa conversa entre os apátridas, fica claro que eles não querem um confronto contra o Sam, ao mesmo tempo em que precisam lutar contra duas coisas, já que o Mercador do Poder está atrás deles e ameaçando. Por mais uma vez, o episódio indica Sam como um verdadeiro Capitão América. Ele é respeitado pelos apátridas e até Zemo se surpreende com ele
quando pergunta se ele aceitaria o soro se tivesse a chance de ter, e Sam diz que não. Já para o lado de John, o episódio também indica sua loucura mental. Buck chega a comentar sobre isso no quarto onde o trio estava reunido. Falando nisso, John e Lemar invadem o quarto querendo Zemo, o que não faz muito sentido, já que John tinha derrubado Zemo antes e deixou ele ir, o que esperou para pegar o cara então? John chega a querer lutar com Sam ali. Chegou a largar o escudo dizendo que seria uma luta justa. O Sam iria limpar o chão com ele se não fosse a lança das Dora Milaje que apareceu na hora certa, o que não impediu o Capitão Walker de levar um sacode, mas no caso das guerreiras de Wakanda. Zemo aproveitou a situação para sumir, e Ayo destrava o braço biônico do Buck, que cai no chão, o deixando muito surpreso. Ayo chega a dizer que Bast o condena, o chamando de James e não de Lobo Branco. Para quem não lembra, Bast é o deus Pantera para os wakandanos, e dizer isso mostra que o Lobo Branco não será mais bem-vindo na Terra do Pantera. John fica indignado com a forma que foi derrotado, e por alguém que nem tinha o soro de super soldado. Isso o leva a aplicar em si o último frasco que tinha escondido do soro. Carly entra em contato com a irmã de Sam para atrair a atenção dele para falar com ela. Ela propõe a Sam que se junte aos apátridas ou que pelo menos os deixe quietos, deixando claro que o alvo deles não era a dupla, mas sim o capitão. Nisso, John e Lemar são atraídos para uma armadilha. Sam e Buck vão para lá. Temos um único momento em que a computação gráfica ficou sem polimento no episódio, que é quando Buck pula na rua e começa a correr. Dá pra sentir o CG meio fora de cena. Voltando, com toda a confusão na área, John aos poucos vai mostrando a sua força, e Sam fica bolado com isso. Uma ressalva para Sam, que se vira muito bem em vários momentos lutando contra os caras com soro, e encara de boa, mesmo sem ter poderes. Lemar salva John de receber uma facada de Carly, o que faz ela dar um super soco, o matando. Daí, meu jovem, o que acontece com um cara maluco que acabou de ficar bombado com soro e perde seu único ponto de consciência? Full pistola, John passou a perseguir um dos apátridas nas ruas, até que pegou no meio da praça e o matou usando o escudo. Na frente de todos, chegou a manchar de sangue o maior símbolo de um dos maiores heróis da Terra. Mano, depois dessa, no próximo episódio, Steve Rogers vai fazer uma participação especial para puxar a orelha do Sam. Que foi? Não foi confirmado que Rogers está morto. De toda forma, essa ação final deixa muitas brechas e possibilidades. Capitão pode ser considerado um cara perigoso que será desligado do posto e, por vingança, vai agir sozinho. Ou Capitão pode ser perdoado por ter matado um terrorista, então continua trabalhando para o governo, mas claro, em meio a opiniões divididas. Sam e Buck podem tomar o escudo dele à força e talvez se tornarem inimigos do governo. Rhodes pode aparecer novamente e estar nesta bagunça. Zemo talvez não apareça mais na série. Ele já destruiu o que tinha do soro e agora só restam 6 apátridas. E com o Mercador do Poder por aí, ele pode ficar assistindo de longe e só aparecer mais pra frente no futuro da Marvel. E muitas outras coisas que podem acontecer só por causa desse final tenso. Ainda tem a namorada do John, que pode ter uma importante missão para o desfecho do personagem. O Tenente Torres, que anda meio sumido também. E ainda isso pode atrapalhar a vida de Sam depois dele se tornar o Capitão América. As pessoas podem não mais confiar em quem usa o escudo. Olha o problemão. É muita coisa, pessoal. Vamos aguardar o próximo episódio dessa série que tá pegando fogo. Deixe o like e se inscreva no canal para ficar sempre ligado nas análises dos episódios aqui. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu! Fui!